galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e no final dos anos 60, grandes nomes da música brasileira organizaram uma manifestação que, apesar de protestar em algo que pode parecer estranho hoje, ainda mais que estavam no meio da ditadura militar, na época fazia bastante sentido pra eles. E eu tô falando da marcha contra a guitarra elétrica. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, fica aí que eu já conto. Bom, como vocês devem imaginar, antes de contar essa história aí, é importante contextualizar em que momento ali vivia a música brasileira e nesse caso aqui, inclusive, a música mundial. Durante os anos 60, o estilo brasileiro ali que estava bastante em alta era a bossa nova, que tinha surgido no final dos anos 50, que teve bastante influência do samba carioca e do jazz ali, teve como seus principais nomes João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, além de Edu Lobo, Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Nara Leão e mais uma série de outros. Se você disser que eu desafino amor, saiba que estou... Porém, mais pro meio da década ali começaram a surgir outros artistas que fugiam um pouco aí dessa estética da bossa nova. E dessa forma, então, eles começam a ser englobados aí num grupo e num novo estilo que ficou conhecido como o MPB. Inclusive, a gente já falou aí sobre tudo isso, já contou toda essa história no vídeo que tá aqui no card contando sobre a história da música no Brasil. Já no mundo como um todo, lá nos anos 60, se existia um estilo que estava em alta, era o rock. Principalmente os Beatles, que viviam o período ali da Beatlemania, fazendo sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil e tocando aí muito nas rádios. E isso fez com que um novo estilo brasileiro aí com bastante influência do rock surgisse por aqui na mesma época, que foi o período da Jovem Guarda, né, do Roberto Carlos, Erasmo Carlos e da Vanderleia, além de vários outros, né? E assim então eles utilizavam os instrumentos que eram característicos do rock, e um deles era a guitarra elétrica, certo? Você me abriria para me estudar. Porém, não eram somente aí os artistas da Jovem Guarda que usavam guitarra e outros instrumentos elétricos, mas também outros novos artistas ali que faziam outro tipo de música brasileira, como era o caso de Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, que inclusive dariam origem à Tropicália ali mais pro fim da década de 60, justamente misturando estilos brasileiros como o baião e o caipira com o rock e o pop. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaço... Quando chegou no mês de maio de 1967, os Beatles lançaram o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que se tornaria aí um dos mais conhecidos da banda, né, com músicas como With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, além daquela que dá nome ao disco, né? Esse disco foi um sucesso quase que imediato e as músicas do álbum não paravam de tocar nas rádios brasileiras. E isso fazia com que cada vez mais aí o estilo caísse no gosto dos brasileiros, principalmente os mais jovens, né? Mas essa influência do rock aí na população e nos novos artistas brasileiros não eram muito bem visto por algumas pessoas, que passaram a fazer críticas a isso e a utilizar a guitarra elétrica como um símbolo do que seria uma dominação cultural estrangeira no Brasil. O argumento para isso era de que a guitarra elétrica ela propunha um novo gênero musical, marcado por elementos do rock e numa eletricidade nunca antes vista no Brasil, podendo assim manchar então as raízes da música brasileira. E uma das pessoas que pensava dessa forma e que liderava aí essa discussão era a Elis Regina, que como resposta a isso decidiu organizar uma marcha chamada de Passeata da MPB. Ela aconteceu no dia 17 de julho de 1967 no centro da cidade de São Paulo, indo do Largo São Francisco até o Teatro Paramount, que era onde aconteceria um programa ali chamado Frente Ampla MPB, e levando o slogan Defender o que é nosso. E foi justamente essa passeata aí que ficou conhecido como Marcha contra a Guitarra Elétrica, já que uma das frases que eles gritavam bastante foi "Abaixo a guitarra! Abaixo a guitarra!" E bastante gente compareceu a ela, tá? Inclusive grandes nomes da música aí, como foi o caso do Edu Lobo, Jair Rodrigues, Zequete, Geraldo Vandré, além da própria Elis Regina e uma série de outros. Porém, um dos que chamou mais atenção por estar lá foi o Gilberto Gil, que utilizava aí o instrumento em suas músicas, aí ninguém entendeu nada. Uma das justificativas aí para sua participação foi justamente a presença da Elis. Ele era amigo dela e como ela estava organizando, ele
ele decidiu participar, além também de dar apoio a outros artistas que estavam na passeata e que também eram seus colegas. Além disso, ele dizia também que, apesar de não concordar aí com o mote principal dessa marcha, a sua visão é que de alguma forma aí ela estimulava uma competição saudável entre estilos, então que fazia sentido ele estar lá, porque isso faria melhorar ali a música nacional como um todo. Mas eu fui pela Elis por causa dela, enfim, atendendo a ela. Já o Caetano Veloso, né, e a Nara Leão também, que inclusive fazia parte ali de uma vanguarda da bossa nova, se recusaram a participar aí dessa manifestação e ficaram assistindo de cima da varanda do Hotel Danúbio, ficando completamente contrariados, não acreditando ali que aquilo estava acontecendo e achando tudo aquilo bastante estranho. Ficamos eu e a Nara no Hotel Danúbio e comentando como isso era uma coisa estranha, terrível e que não deveria estar acontecendo. E pessoal, antes de continuar o vídeo aqui, se você estiver gostando, já dê seu like aqui pra ajudar a gente e se inscreve no canal também, que toda semana a gente lança mais assim, beleza? Mas já em outubro de 1967, apenas 3 meses aí depois da passeata, aconteceu aquilo que é meio que considerado como uma resposta para a marcha contra a guitarra elétrica. E eu tô falando do terceiro festival da Record. O festival meio que revelou ali uma renovação da MPB, justamente com nomes como o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, com suas músicas e arranjos envolvendo diversas influências, inclusive do rock e a utilização da guitarra elétrica, sendo esse considerado por muitos aí como o começo do movimento da Tropicália de fato. Inclusive, o Caetano Veloso se apresentou com uma banda de rock argentina chamada de Beach Boys, e o Gilberto Gil se apresentou junto com os Mutantes. O rei da brincadeira, o rei da confusão, João, trabalhava na feira. E a gente também tem um vídeo aí contando a história dos festivais da música, tá? Se você quiser ver também, dá uma passadinha lá depois, tá aqui no card. Mas apesar de toda essa briga aí dos estilos, dos artistas, né, sobre a influência do rock e da utilização da guitarra elétrica, essa disputa aí não durou muito tempo não. Isso porque apesar da maior parte dos participantes da marcha serem contra o governo militar que havia tomado o poder ali poucos anos antes, os militares da ditadura se aproveitaram da ideia e dos protestos deles para perseguir artistas que utilizavam a guitarra elétrica como uma forma de luta contra a censura e a favor da liberdade de expressão, já que o rock, o psicodélico, o hip e as canções de protesto que viriam embutidas ali na adesão da utilização da guitarra elétrica ameaçavam a ordem, a moral e os bons costumes defendidos pelo governo da época. E assim, então, pouco tempo depois, em julho de 68, a guitarra elétrica ela meio que viraria um símbolo de protesto contra isso. E os tropicalistas não se deixaram abalar aí por todos esses obstáculos e lançaram o disco Tropicália, o Panis et Circenses, que consolidou aí o movimento e abriu uma nova era da música no Brasil. Anos sempre, sempre serão. Tomara que um dia Então, a partir daí, principalmente nos anos 70, vários desses artistas que eram contra a influência do rock e a utilização de instrumentos elétricos deixaram esse pensamento de lado e eles mesmos passaram a utilizar desses artifícios em suas músicas, não sendo nada difícil encontrar gravações aí deles utilizando esses elementos. Inclusive, alguns deles aí hoje em dia, olhando para trás, consideram que essa luta contra a guitarra elétrica foi meio besteira e até mesmo ridículo. Eu fiquei ao lado da passeata, né? Da passeata, que hoje eu vejo até como uma coisa ridícula. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu queria deixar uma menção que algumas pessoas aí consideram que a passeata, na verdade, aí foi um artifício para promover um programa da Record, que levava o nome de O Fino da Bossa e que era apresentado pela Elis Regina. Mas isso aí fica a cargo de opinião. E pessoal, claro que esse aqui é só um resumo aí dessa história, que tem um monte de coisa para ser dita, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia a história dessa marcha e qual a sua opinião sobre ela. Inclusive, se você acha também que ela foi um artifício pra promover o programa lá, deixa tudo aqui, tá bom? Aqui do site está deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!